Olá, meus amigos. Tudo bem? Bem, eu espero que sim. Como nós fazemos todas as segundas e sextas-feiras, o nosso estudo da doutrina espírita, nos encontramos estudando atualmente o livro dos médiuns, ok? Nós nos encontramos no capítulo de número 5, vai falar sobre manifestações físicas espontâneas. Bem, gente, a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho aqui, todas as quartas-feiras eu coloco, geralmente, as mensagens, quando acontece, né? Quando tem psicografia do trabalho que é feito no dia anterior, na terça-feira. Bem, não postei na quarta-feira porque nós não tivemos nenhuma mensagem psicografada. Porque o nosso trabalho aqui é voltado para um trabalho simples, mas é voltado para auxílio e ajuda. Ele foi focado muito, não planejado por nós aqui, mas sim pela espiritualidade, voltado para orientar nossos irmãos desencarnados. E aí aconteceu foi isso. Teve um trabalho todo espiritual, feito para aqueles que vieram aqui receber esse auxílio, ou encaminhado, seja como for. Então não houve tempo para, nem a possibilidade de haver mensagens. Bem, gente, para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela dedicação, pelo carinho de vocês. Espero que gostem. Nosso trabalho aqui é feito por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos, ok? Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes, ok? Então, nos encontramos logo no início do capítulo número 5. Essa é a primeira parte, ok? Então, vamos dar início à nossa leitura e estudo. Quero informar para vocês que é um estudo também, porque eu dou as minhas opiniões sobre as informações que os espíritos nos trazem. Nos trouxeram, né? Porque já está registrado, já foi feito isso alguns anos atrás. Há 164 anos, se eu não me engano. Ok? No livro dos médiuns, não tem muito que a gente contestar, porque são informações sobre os fenômenos mediúnicos, ok? Não vem aqui a opinião do espírito, talvez alguma opinião sobre certas coisas. E como nós aqui encarnados não temos muitos conhecimentos, nós fazemos um estudo sobre isso. E não temos muito como dar opinião se a gente concorda ou não, né, com aquilo que estão nos dizendo. Mas, no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, tem muita coisa que eu contesto, ok? Mas aqui é muita informação sobre os fenômenos, como eles ocorrem, não tem muito o que se questionar, né? É o que eles dizem, como tudo ocorre, não tem como se questionar. Vamos lá então, gente. Estamos no número 82 do capítulo 5. Vocês estão vendo aí o título, né? Manifestações espontâneas. Tem ruídos, barulhos e perturbações, lançamento de objetos, que chamam de poltergeist, não é isso? E fenômenos dos transportes. O fenômeno dos transportes são médios que conseguem estar num lugar fisicamente e se transportar no seu perispírito, no seu espírito, para outro local. Então, praticamente fica em dois lugares, não praticamente em dois lugares ao mesmo tempo, não é bem o termo, mas ele consegue se deslocar, né, de um local para outro, independente da distância, em se apresentar no outro local, o corpo fica no lugar, e o espírito vai para outro local e se manifesta lá, se materializa, por assim dizer. Momentaneamente, é claro, né? Mas são médios de transporte. Vamos lá? Vou focar um pouco mais o nosso aparelho aqui. Eu gosto de ler e mostrar o que eu estou lendo para que as pessoas não tenham dúvidas
e não pensem que são coisas que eu inventei e que eu tirei da minha cabeça. É por isso que todo trabalho feito nosso aqui é sempre mostrar o que está escrito, ok? Deixa eu focar um pouquinho mais, para ficar mais fácil da gente acompanhar a leitura. Bem, então, isso aí. Vamos lá, número 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar, do estudo que fizemos antes, tá, gente? São provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem a participação da vontade. Está falando do médio, tá, gente? Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos, o que exclui, de outra parte, o pensamento de quem podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas. Vamos parar aqui e vou explicar uma coisa para vocês. Então, quando as pessoas falam, essas manifestações é a indução do cérebro, do médico que está inventando história e que está criando essas fantasias, animismo, no MSP fala sobre animismo. Quando vocês, mais profundamente, vocês vão entender o que é isso. É uma coisa que vem do próprio espírito do médium, do próprio médium. Ok? Isso é animismo. Então diz, isso daí é coisa que o médium inventa, é o que ele estava pensando, acreditando, pereré, parará. Então ele está falando aqui. E quando acontece coisas, né, que o médium não está nem participando, nem imagina, são barulhos, são objetos sendo jogados ao ar e por aí vai. Como isso acontece? Né? Se a pessoa não está participando diretamente com tudo isso, né? Aí ele continua aqui. Nesses casos é o que exclui, de outra parte, o pensamento, claro, de quem pode ser o efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, né? Quer dizer, então exclui isso aí, porque não tem ninguém pensando nisso. É que se produzem entre pessoas que dela jamais ouviram falar e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. Então aqui está falando o seguinte, investigue tudo, gente. Vai verificar se existe embuste, vai verificar como as coisas aconteceram de fato, porque tem casas que as pessoas falam que são mal assombradas. Não são mal assombradas, são espíritos que estão ali naquela residência querendo se comunicar por algum motivo. Aí como é que ele vai fazer? Ele acaba provocando barulhos, ele quer fazer contato. É o meio que consegue, mas ele só faz esse barulho, esses movimentos, objetos se mexerem, etc e tal, se tiver alguma pessoa encarnada que tenha esse fluido vital abundante, ok? Porque ele vai assomar o fluido dessa pessoa, que a pessoa nem sabe que é médium. Todos nós somos médios e não sabemos, né, a nossa mediunidade, muitas das vezes. Mas para aqueles que nem é espírita, não tem a menor ideia do que seja o médium, como isso opera. Mas ele é médium, porque todo ser humano é médium. Porque somos espíritos dentro do corpo, momentaneamente. Ok? Isso é o médium. Está entre a vida material e a vida espiritual. Está no meio, é médium. Então todos nós temos essa substância, ou mais ou menos. Ok? Então os espíritos que se estiver numa casa abandonada, seja lá que for, ele vai pegar da pessoa encarnada o fluido vital, a parte animal,
para conseguir fazer, né, tal, ou promover determinado fenômeno. Ok? Pega do médio, pega o dele, pega do ambiente. Vamos lá, número 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Aliás, foi ontem que eu estava aqui em casa, ouvi um barulho como alguma coisa batendo no meu telhado, coisa e tal. Aí eu tenho uma escada do lado de fora, fui lá ver, não tinha nada, nem gato, nem porcaria nenhuma. Mas não era som de animal andando, né, que fazia barulho diferente, era de pedrada, como se estivesse caindo pedra no telhado. Aí cheguei lá, não tinha nenhuma pedra em cima das telhas nem nada. E o barulho tá, não sei o que é, tá bom. Fazer o que, né? Mas vamos lá. Sobre as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, tá vendo? Sobre esse barulho. Eu temer a ilusão do barulho. Porque uma multidão de causas naturais podem produzi-los, tá vendo? O vento que silva é diferente. Eu não vi o barulho de vento silvando, silvar é assoviar, né? Ou que agita o objeto, também não tem árvore aqui perto de casa. Um copo que se desloca por si mesmo, sem que se perceba. Você pega um copo úmido e bota numa superfície bem lisa, e ele escorrega se tiver essa superfície um pouquinho inclinada, e aí ele faz o mesmo efeito do carro. Estou explicando isso aqui para vocês, que já aconteceu várias vezes comigo. Que fala aquaplana, né? Ah, se você frear de repente, né, numa rua molhada, o carro forma uma película entre o pneu do carro, né, e o asfalto, ali na água. E o carro aquaplana, ele sai deslizando. Então, quantas vezes você bota um copo cheio d'água, não observa que a base está úmida, e a superfície do mármore ou do granito, sei lá o que, está bem lisinha, úmida também, ele sai escorregando. Aí pessoas ficam, não, sem querer você deu um impulso pequeno que seja, mas sai escorregando que você fica até achando que foi alguma coisa de anormal. E não é. É uma coisa natural, não tem nada a ver com o espírito, etc e tal. E ele continua aqui. Um corpo que se desloca por si mesmo, sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto também pode acontecer, etc. Está falando no caso dos barulhos também, né? Até mesmo as travessuras de um mal gracejador, né? Os caras que ficam fingindo também, né? Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, é verdade, esse barulho que eu vi na trilha era assim mesmo. Logo surdos, fracos e leves, logo claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica, é verdade. De todos os meios de controle mais eficazes, o que não pode deixar dúvida sobre sua origem é a obediência à vontade. Quer dizer, quando você está trabalhando mediunicamente, coisa e tal, aí já é diferente. Você determina, faz um pedido que faça barulho 2 vezes por um sim ou 1 vez por um não, etc e tal. Então ele vai e obedece. Então tem uma inteligência por trás. Isso aí é o mais... Não tem como fugir dessa comprovação, ok? E ele continua. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, responde-se ao pensamento por seu número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles uma causa inteligente, mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. Vocês estão entendendo? Quer dizer, de repente ele não obedece, mas isso não quer dizer que seja uma prova contrária, porque o espírito pode estar ali e não quer responder naquele momento. Entendeu? Vamos lá, número 84. Admitamos agora que por uma constatação minuciosa chegue-se à certeza de que os ruídos ou qualquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Olha só que interessante.
Mesmo que tenha um motivo racional, precisamos ter medo? Por que ter medo de um barulho? Resposta: não, seguramente, porque em nenhum caso teria o menor perigo. Tá vendo? Em nenhum caso. Não tem perigo algum. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetados de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do papão, do bicho-papão, né? Então é a mesma coisa, a pessoa, isso é coisa do diabo, a pessoa fica com medo. Como a gente amedronta uma criança fala que é do bicho-papão, não é verdade? Pois é. Essas manifestações adquirem em certas circunstâncias, é preciso desconvir, proporções e persistências desagradáveis, é chato às vezes, realmente, das quais se tem o desejo muito natural de livrar-se delas, claro. Uma explicação é necessária a esse respeito, ele vai explicar agora. Tem coisa que fica enchendo o saco mesmo, né? Aquele barulho constante, mas isso é o que? O espírito que está ali. Ele está querendo se comunicar, ele quer, muitas vezes, ele precisa de ajuda. Só que o médium desconhece que ele é médium. Ele próprio é médium, ele está ajudando para aquilo ali. Você está entendendo? Involuntariamente, independente da sua vontade. Ok? Então, gente, não precisa ter medo algum. Vamos lá. Vamos ver aqui que fala o número 85. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aí. Agora ele vai falar sobre esses casos. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção, conforme eu falei, sobre alguma coisa e de convencer-nos da presença de uma força superior, a do homem. Não é uma força superior que vem de Deus, não, tá, gente? Uma força superior à força do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se preocupam, ou não se ocupam, a mesma coisa, né? Dessa espécie de manifestações, servem-se dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos dos criados para as tarefas grosseiras. E isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. Quer dizer, no estudo do trabalho mediúnico, no início, ele chama a atenção de alguma forma que tem alguma coisa para a gente. Foi o que fez com Kardec, né? Para Kardec começar a pesquisar e se aprofundar naquilo ali. E na busca, na investigação, por assim dizer, essas comunicações foram tomando outra direção. Não precisava, depois de Kardec fez essa obra toda, não foi com auxílio de barulho de mesa, de nada. Foi fazendo pergunta mais direta dos espíritos e os espíritos respondendo diretamente às perguntas, ok? Ó, tá vendo? Esse é o barulho do mosquito. O mosquito é terrível. Eu simplesmente nem gosto de falar da palavra, mas não suporto mosquito. Vamos lá, número 86. Ele vai continuar explicando. Há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas, no momento, não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha a oportunidade de ver frequentemente um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas, aquilo que tinha acontecido, né? E ele responde: era teu espírito familiar que queria te falar. Foi-me respondido, porque depois que responderam a ele. E o que queria ele me dizer? Perguntou. Tudo mesmo pode lhes perguntar, porque ele está aqui. Tá vendo? Tu mesmo pode lhes perguntar, porque o cara voltou no dia seguinte o espírito. Ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, fez-se conhecer por um nome alegórico, soube depois por outros espíritos que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Assinala-me os erros no meu trabalho, indicando as linhas
onde se encontram. Faz erro, né? Dá-me conselhos úteis e sábios, e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade, e sua intervenção benevolente e eficaz me foi manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas, desde a nossa primeira conversa, as pancadas... Deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu estou já aqui no final, né? Depois vocês dão um pause e lê. As pancadas cessaram. Depois que resolveu o assunto, as pancadas cessaram. Não tinha mais necessidade, ele queria chamar a atenção. Agora vocês veem o seguinte. Vou parar aqui. As pancadas cessaram, né? Tá aqui, ó. Aqui, lá em cima. Aqui. Então, gente, mesmo Kardec estava fazendo um trabalho, etc e tal, da divulgação da doutrina, não sei que trabalho ele estava fazendo naquele momento, mas era alguma coisa nesse sentido. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês verem que ele estava cometendo alguns enganos, e o Espírito queria alertar, não é por aí, não é por aí. Porque muitas vezes, gente, nós mesclamos, nós médicos, mesclamos as informações que recebemos com aquilo que estamos pensando. É complicado falar sobre isso, ok? É por isso que eu acho assim o seguinte, eu sempre estudei, sobre espiritismo, a gente não pode parar de estudar, mas uma coisa eu acho que é o seguinte, o médico sendo mecânico ou não mecânico, né, sendo o médico, não é intuitivo não, agora perdi o nome, esqueci o nome, bem, enfim, aquele que não perde o controle, né, do seu corpo, né, enfim, interfere no pensamento do espírito, não digo no pensamento, mas na informação. Nós acabamos botando alguma coisa, algumas palavras que a gente acha que é mais apropriada, às vezes nem é. Entendeu? Porque nós somos coparticipantes dessas mensagens, tá? Sendo médios, mecânicos ou não. Ok? Então, por isso que eu acho que o importante não é qual foi o espírito, quem foi que trouxe essa mensagem, quem foi que falou isso, não é essa a importância. A importância que nós devemos dar é a informação, o conteúdo. Isso é que deve nos interessar. O conteúdo é bom, é esclarecedor, é bom, faz bem, nos ensina alguma coisa. Bacana, não importa quem assine. Ok? Então vamos ver o que ele continua falando aqui. O que queria, afinal? Entrar em comunicação. O que queria o tal espírito que fazia aquele barulho? Ó? O que ele queria, afinal? Né? Entrar em comunicação regular comigo, né? Com Kardec. Por isso, era preciso me advertir. Feita a advertência, depois de explicada as relações regulares estabelecidas, as pancadas se tornaram inúteis, claro. Por isso, cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Não é verdade? Pois é, o cara já levantou, para que vai bater tambor? É só para o cara levantar, não é isso? Então, gente, é mais ou menos isso o que acontece, ok? E ele continua aqui. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos, desde que há algum tempo, em seu quarto, ouvia-se ruídos diversos, que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que lhe foi recomendado, e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm com os espíritos um meio regular e fácil de comunicação, mais raramente tem manifestações desse gênero. Isso se concebe. Ou seja, quem está sempre se comunicando com os espíritos não tem necessidade disso. É só aqueles que, de vez em quando, né, estão se comunicando. Bem, quando está fazendo algum trabalho de interesse e não tem outros meios de obter tal informação, se é verdadeira ou falsa,
Não se trata nem de verdadeiro ou falso. Se trata de querer saber do que se trata. Por que tal espírito quer falar isso, está fazendo esse barulho? O que ele quer, afinal? Né? Se você conhece algum médium, um espírita, e você tem acesso a ele, e você tem um problema desse na tua casa, chame ele para fazer um trabalho de, não é desobsessão, mas um trabalho mediúnico na tua casa, ok? Uma sessão mediúnica para ele poder, de repente, ajudar esse irmão que está querendo fazer qualquer comunicação. Número 87. As manifestações espontâneas não se limitam sempre a ruídos, está vendo? Não é só isso não. E as pancadas. Degeneram algumas vezes em verdadeiro barulho e em perturbações. Móveis e objetos diversos são desordenados. Projéteis de todas as espécies são atirados de fora. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados e que não pode ser levado à conta de ilusão. Não tem como, né? Frequentemente, a desordem é efetiva, mas algumas vezes não há senão a aparência da realidade. Ouve-se barulho em uma parte vizinha, louça que cai e se quebra com o estrondo, achas de lenha que rolam sobre o assoalho. Apressa-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem. Depois, logo que se sai, o tumulto recomeça. Quer dizer, chega lá para ver, está tudo normal. Depois que tu sai, volta o barulho de novo. Interessante. Pois é. Número 88. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Daí acontece muitas vezes. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse tipo, né? Poucos são os lugares que não se comunicam, falam sobre essas coisas, né? O medo, sem dúvida, frequentemente, tem exagerado os fatos que deveram tomar proporções gigantescas, ridículas, passando de boca em boca. Quer dizer, quem conta o conto aumenta um ponto. Às vezes é uma coisa pequenininha, a pessoa exagera, né? Que é uma beleza. Como é que a gente gosta de fazer isso? Vamos lá. Com a ajuda da superstição, as casas onde eles se passaram foram reputadas mal-assombradas pelo diabo. E daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a incredulidade. E isso, frequentemente, em proveito de interesses pessoais. Tem-se, aqui no Brasil, acho que não tem muito isso não, mas a gente sabe de histórias que pessoas te diziam, até hoje acontece isso. No Brasil hoje tem, mas antigamente era pior. Que iam expulsar os diabos, expulsar os espíritos maus, as almas, não sei o quê, e ganhava dinheiro com isso. E era tudo fácil. Não espantava nada, não fazia nada e ia embora com dinheiro no bolso. São espécies de talhões que sempre tem de oportunidade para dar golpe nos outros. Concebe-se, de resto, aqui estamos, né? A impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzido à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas pela educação as ideias supersticiosas. A pessoa não tem conhecimento, vai acreditar em qualquer besteira. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. Está vendo? Uma coisa simples. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, não é verdade? Pois é. Quando se estiver familiarizado com os espíritos e aqueles aos quais se manifestam, não creem mais ter uma legião de demônios a lhes perseguir. Deles não terão mais medo. Quer dizer, aí no finalzinho, deles não terão mais medo. Então, gente, é falta de conhecimento. Eu, sinceramente, eu ajo com precaução. E, rapaz, já tem isso tudo, caramba. 29 minutos, meu Deus. Vamos lá.
Eu, quando vejo alguma coisa assim fora do normal, eu não saio acreditando que é espírito. Começa logo por aí. Eu vou lá e observo, e olho, e verifico, né? E às vezes não tem nada a ver com o espírito. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que não foi o espírito que provocou tal coisa para eu ver, para eu me assustar imediatamente? Depois que eu verifiquei que não tinha nada a ver com coisa de espírito, era material. Eu falei, besteira, daí não tem nada a ver com o espírito. Será que ele tentou, de alguma forma, me induzir ao medo e não conseguiu? Aí eu pensava, não é nada de espírito. E era de espírito. Pois é, a gente não sabe de nada, minha gente. Eu lembro que uma vez estava eu e um colega, a gente estava falando besteira, a gente era adolescente. Garotão, né? Solteiro, falando besteira, a gente zoando a religião de candomblé, negócio de receber santo, aquele negócio todo. Eu não tinha religião nenhuma nessa época, não frequentava nada. E a gente estava debochando desse negócio, né? De como os santos, os médios do candomblé, coisa e tal, recebem dos espíritos. A gente estava zoando. Era de noite. Eu estava em frente à minha casa, do lado da minha casa tinha um terreno vazio. E, de repente, quando eu olhei para o terreno, era de noite, olhei um foco de luz lá no meio do mato. E aquela luz sumia, aparecia, mas a interessante coisa foi o seguinte. Eu e esse colega olhamos ao mesmo tempo no mesmo local. Isso que eu depois fiquei pensando sobre isso. Olhamos para o mesmo local, na mesma hora. Como? Por quê? O que nos fez olhar para aquele terreno vazio, para aquela direção? Hoje eu me questiono sobre isso. Mas naquela época, quando eu olhei para a cara do meu colega, que eu não vou citar o nome dele, ele estava branco, assustado, porque a gente estava fazendo uma coisa errada. A gente era adolescente, não estava fazendo de maldade, mas era inconsequente. Debochando da religião de candomblé, conforme ele se manifesta, aquele negócio todo. Não era uma coisa legal, uma coisa errada. E a luz no meio lá do mato nos pegou de choque. O que eu acho interessante hoje é que eu falo, como é que eu fui olhar no exato momento que esse colega também olhou? Ele ficou branco, azedo, ficou em estado de choque, ficou como se tivesse visto mesmo o bicho do outro mundo. Eu, primeiro momento, também. Só que eu fixei o olhar para aquela luz e falei, vou chegar lá e vou ver o que é isso. E fui, entrei no terreno, fui devagarzinho, e a luz aparecia, sumia. Quando me coloquei exatamente na posição da luz, olhei para o lado oposto e vi que uma casa bem distante estava com uma luz acesa e que em frente a essa casa tinha umas árvores e que quando batia o vento, os galhos tampavam e abria a passagem da luz e fazia aquele reflexo lá no meio do mato. Eu fui lá investigar e vim embora, falei pro colega, ele estava em estado de choque, eu falei, não tem nada mais aqui, não é nada não. Tu foi lá? Eu falei, fui. Que lá eu expliquei a ele o que era. E ele ainda até hoje ficou sem, sei lá, acho que ele não acreditou em mim não. Ele ficou chocado com aquilo. Acho que nunca mais ele brincou. Eu parei de brincar porque depois ele fez me refletir sobre a palhaçada nossa, né, na verdade. É falta de respeito com os outros. Mas a gente não estava ali por falta de respeito, era inconsequente mesmo. Não era maldade, mas era inconsequência. Mas enfim, o que trago para vocês aqui é o seguinte. Por que aconteceu isso? Por que fez com que nós dois olhássemos exatamente do nada para aquele ponto? Pois é, né? Então serve um alerta para nós. Quando a gente acha que até isso aí é um fenômeno natural, é a luz, é o vento, pereré parar, minha gente, vamos parar para refletir, né? Um pouco mais, porque as coisas são e a gente não tem muita explicação, né? Ali no caso tinha, momentâneo, mas hoje eu já penso diferente, ok? É claro que não era aquela luz não era um espírito que estava se manifestando ou se materializando, não era. Mas por que ele fez a gente olhar, né? Pois é. E aí vai. Bem, gente, e já passamos até dos 30 minutos, porque eu vim com essa história para vocês. Espero que gostem. Já falei para vocês 1 milhão de vezes. Faça o comentário que quiserem, qualquer dúvida, dentro do Espiritismo, sobre as manifestações, pereré, parará. Qualquer dúvida, pode me perguntar que dentro do Espiritismo eu conseguirei responder a vocês com toda certeza. Não fiquem acanhados. Aqui não fica ninguém que faça qualquer pergunta que eu não responda.
Ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.